Sabe, a gestão financeira é o coração de qualquer negócio, e com uma clínica ou consultório não é diferente. Mas por que será que tantos gestores da área da saúde, mesmo com a agenda cheia de pacientes, ralam para ver o resultado aparecer no fim do mês? Vamos desvendar juntos por que entender de números é a habilidade que pode de verdade mudar o jogo. Vamos começar com uma cena que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. A recepção não para, os telefones tocam, a agenda tá lotada, a equipe inteira correndo o dia todo. Mas aí, quando chega o fim do mês e é hora de olhar os números, a sensação é de que todo aquele esforço simplesmente não se pagou. É um paradoxo bem frustrante, não é mesmo? E é exatamente aí que a gente tropeça no primeiro grande mito. Aquela ideia de que uma agenda lotada é sinônimo de uma clínica lucrativa. Essa é, sem dúvida, uma das armadilhas mais comuns e perigosas na gestão de saúde. Os sintomas desse problema são bem claros, né? Um volume altíssimo de atendimentos, a equipe visivelmente cansada, sobrecarregada, e se a gente olha só para o faturamento bruto, os números até parecem impressionantes. O problema é que o que conta de verdade no final das contas é o resultado líquido, e é aí que muitas vezes vem a decepção, com o resultado baixo ou, pior, negativo. A consequência dessa dinâmica toda pode ser bem cruel. Trabalhar cada vez mais para, no fim, ganhar cada vez menos. Essa é a realidade de quem gerencia um negócio com base na percepção de estar ocupado, em vez de mergulhar e entender o que de fato está acontecendo por trás dos números. Tá, mas de onde vem esse problema todo? Qual é a raiz disso? Bom, a resposta quase sempre está na confusão entre dois conceitos financeiros que são fundamentais. E é aqui que a gente precisa deixar bem clara a diferença vital entre lucro e caixa. Primeiro, vamos falar de lucro. Pensa no lucro como se fosse o placar final do jogo, sabe? É o resultado real depois que a gente coloca na conta todas as receitas, todos os custos e todas as despesas. É o lucro que diz se a operação da clínica ao longo de um período foi de fato um sucesso financeiro. Agora, o caixa? Bom, o caixa é outra história. Caixa é o dinheiro que está lá, disponível na conta hoje. É o que a gente chama de liquidez, o fôlego para pagar salários, aluguel, fornecedores. Claro que é super importante para o dia a dia, mas, sozinho, ele não mostra a saúde real do negócio ao longo prazo. Olha como a diferença fica nítida. O lucro responde àquela pergunta: nossa operação como um todo está sendo rentável? Já o caixa responde a uma pergunta bem mais imediata: temos grana para pagar as contas deste mês? E aqui vai o ponto mais importante. É totalmente possível ter dinheiro em caixa e, ao mesmo tempo, estar operando no prejuízo. E na área da saúde, essa confusão é um perigo enorme. Pensa bem, um atendimento que foi feito hoje pode levar 30, 60, às vezes 90 dias para ser pago pelo convênio. E ainda tem as famosas glosas, que são aquelas recusas de pagamento que simplesmente cortam uma parte do que se esperava receber. Até para antecipar esses pagamentos existe um custo. Tudo isso bagunça completamente a nossa percepção se a gente olhar só para o saldo no banco. Ok, entendi a diferença. Mas como é que isso afeta as decisões do dia a dia? Vamos ver como essa teoria toda se aplica na prática, na rotina da clínica. Pensa só um pouco. Contratar um novo profissional, comprar aquele equipamento de última geração, estender o horário de atendimento ou até mesmo aceitar um novo plano de saúde. À primeira vista, podem parecer decisões puramente operacionais ou assistenciais, só que cada uma delas tem um impacto financeiro direto e imediato. E é aí que mora o perigo, sabe? Quando essas decisões são tomadas com base no achismo, tipo, parece que estamos ocupados, vamos contratar, ou ouve dizer que esse equipamento é bom, o risco de comprometer a saúde financeira e a sustentabilidade da clínica a longo prazo se torna gigante. Beleza. Então, como é que a gente sai desse campo da percepção e entra no campo dos fatos, dos dados? A resposta está em ter um verdadeiro painel de controle, um dashboard para a gestão da clínica. Para fazer uma gestão estratégica de verdade, é preciso ter na ponta da língua a resposta para perguntas como estas. A clínica é viável? Qual procedimento realmente dá mais lucro? Os custos com a equipe estão equilibrados? A gente tem fôlego para crescer agora? E as respostas, claro, não estão na intuição. Elas estão nos demonstrativos financeiros. E para entender os dois principais relatórios, tem uma analogia que é, sério, sensacional. Pensa na DRE, a demonstração de resultados, como o filme da sua clínica. Ela conta a história do que aconteceu ao longo de um mês ou de um ano, quanto entrou, quanto saiu e no final se teve lucro ou prejuízo. Já o balanço patrimonial é a foto. Ele mostra a situação exata da clínica num único dia.
o que ela tem de bens, o que ela tem de dívidas e qual é o patrimônio real dela naquele instante. Bom, e tudo isso nos leva a uma conclusão muito importante. Entender esses números não é só uma tarefa para o contador, de jeito nenhum. É uma competência essencial para o gestor de saúde moderno. É sobre o médico que também precisa vestir o chapéu de estrategista. E olha, tem uma frase que resume isso tudo de um jeito perfeito. Lidar com as finanças não diminui em nada o papel do profissional de saúde. Muito pelo contrário, fortalece. É sobre assumir a responsabilidade para garantir que a missão de cuidar das pessoas possa continuar existindo de forma sólida, de forma perene. Porque no final das contas, é disso que a gente está falando, né? Uma clínica que tem as finanças em ordem, consegue investir em equipamentos melhores, consegue cuidar bem da sua equipe e, o mais importante de tudo, consegue oferecer um atendimento de excelência e contínuo para os pacientes. Saúde financeira e qualidade do cuidado andam, de mãos dadas. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão, uma provocação. Se hoje fosse possível ter acesso a esse filme e a essa foto da clínica, com total clareza sobre o lucro e o caixa, quais decisões que foram tomadas com base só na percepção talvez tivessem sido diferentes? Essa é a pergunta que pode iniciar uma verdadeira transformação na gestão.